Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoada, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é príncipe, princesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você é considerado como a menina dos olhos de Deus, gente. Isso é coisa tremenda demais. Corra linda do Senhor, mas um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Olha aí o café quentinho, quentinho. Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Outra glória! Está escrito assim lá em lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e versículo 9. Muito obrigado você que se inscreveu no nosso canal. Fortalece bastante, viu, gente? Você que não se inscreveu, fortalece a gente lá, meu Deus. É só clicar nas letrinhas azuis, que é um link que vai junto do vídeo, vai te direcionar para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, ok? Capítulo 6 de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Versículo número 7 e o 9. O 7 diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Traduzindo na linguagem de hoje, não se engane, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Versículo de número 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Na linguagem, para você entender melhor, não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desanimado, se não houvermos parado, se não houvermos estagnado, ou seja, se continuarmos a fazer o bem, tá? Ou seja, nós vamos colher no tempo certo. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos lá, olha como é que a gente aprende lições. Primeiro, que existe um Deus que nada foge ao controle dele, tudo ele vê, certo? Deus vê todas as coisas. Não pense você que a maldade que no mundo está vai ficar impune. Não pense que a corrupção ficará impune. Não pense você, olha só, que o mal que você está vendo dominando a humanidade ficará impune. Não pense você que quem subiu pisando nos outros ficará impune, tá? Seja no que for, na questão financeira, numa posição social, seja, numa empresa, não importa. Quem humilhou, quem pisou, quem derrubou os outros, Deus está vendo. E como o nosso Deus é um Deus vivo, ele está dizendo para nós aqui, bem claro, não erreis, ou não vos enganeis, que é a mesma coisa, não vos enganeis. Ele diz, Deus não se deixa escarnecer, ou de Deus não se zomba. É uma versão que diz assim, porque tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Deus fará a pessoa colher aquilo que ela plantou. Quem planta, presta bem atenção, couve, colhe tomate? Claro que não, né? Quem planta cana, colhe café? Claro que não. Na verdade, o que a pessoa plantar, ela vai colher. Se ela plantar café, claro, ela vai colher café. Se ela plantar couve, ela vai colher couve. Se ela plantar alface, vai colher alface. Então, o que a pessoa planta, ela colhe. É bem clara a palavra de Deus para nós aqui. Deus dará a colheita àquele que plantou. Assim como a terra, a gente planta, né? Eu acabei de dizer que
Você não vai plantar chuchu e colher maçã, né? Porque maçã não nasce de parreira de chuchu, ele nasce de macieira. Entende? Então o que a pessoa plantar, ela vai colher. E o interessante aqui que eu vejo nesse texto, que nunca se colhe a mesma coisa, você colhe a mesma espécie, mas a mesma quantidade do que se planta. Porque senão ninguém plantava. Se eu colhesse, se eu plantasse 1 grão de milho e colhesse 1 grão de milho, para que eu vou plantar 1 grão de milho? Se eu já tenho 1 grão de milho, você está entendendo? Quando se planta 1 grão de milho, se colhe uma espiga, no mínimo 1, 2 espigas, que tem dezenas e centenas de grãos. Olha o mistério aí, ó. Uma semente, tá? De uva plantada, vai nascer uma parreira que vão dar vários cachos de uvas. Você vai colher dezenas e centenas com uma semente que foi plantada. Certo? Está entendendo o mistério? O que eu plantar, eu vou colher em quantidade. Gente. Isso é o segredo da vitória, isso é o segredo do avanço, isso é o segredo. Se a pessoa planta alguma coisa, uma espécie de alguma coisa, ela vai colher em quantidade maior. A mesma coisa, se eu plantar o mal para alguém, eu vou colher o mesmo mal que eu plantei? Não. Eu vou colher uma quantidade de mal sobre a minha vida. Se eu planto o bem, eu vou colher um bem que eu plantei? Não. Eu vou colher uma quantidade enorme de bens que eu colhi, que eu plantei. Você está entendendo? É a lei da semeadura espiritual. Como é a semeadura, né? Na natureza, Deus está nos chamando a atenção aqui para isso. A mesma coisa é a semeadura no reino, na vida da pessoa. O que eu plantar, eu vou colher. Se eu plantar inveja, eu vou colher uma quantidade de inveja muito grande, porque isso atrai para cima de mim. É o retorno que Deus vai me dar da minha ceifa, da minha colheita. Se eu planto uma negligência, né? A Bíblia diz, se eu sei que devo fazer o bem e não faço, eu peco. Por quê? A mesma coisa vai acontecer comigo. Eu negligenciei fazer para alguém que eu poderia ter feito. Cruzei os braços, não quis ajudar uma pessoa, a pessoa me pediu uma ajuda, um exemplo. Você vai pedir muitas ajudas por aí afora e também não será atendido. Por causa de negar ajuda a uma pessoa. Lembra? Planta-se 1 grão, colhe-se dezenas e centenas. Pegou? Captou aí? O bem é a mesma coisa. Se eu planto um bem, eu vou colher também dezenas e centenas de bens, de coisas boas. Olha o que o versículo 9 ele traz para nós aqui, por isso que nós destacamos ele também. E não nos cansemos de fazer o bem. Quer dizer, não canso. Eu estou cansado de fazer o bem, não tem retorno. Eu faço o bem, os outros me fazem mal. Meu irmão, quando se planta uma sementezinha, por exemplo, de couve, de alface, sabe com quantos meses você colhe? Com 3 meses. Tem hortaliça que é 4 meses. Sabe uma semente de café? Quanto tempo para se colher? 4 anos. Não é 4 meses, não, é 4 anos.
Mas sabe quanto custa o café em relação ao que custa uma couve, o que custa um alface? O valor é muito mais excedente, muito maior. Você está entendendo? Então, Deus está dizendo aqui, o bem que você está plantando, não canse de plantar. Porque a seu tempo você vai colher. É o tempo. Lembra? Uns dão com 2, 3 meses, 4 meses, outros vão dar com 4 anos. Mas no tempo certo, você vai colher. Tem gente que está plantando café que é com 3, 4 meses colher. Às vezes você está plantando um bem muito grande na vida de alguém. Vai demorar, às vezes, um pouco mais, mas você vai colher uma quantidade grande de bens, de bondade. E vai até visitar a sua geração, não só você, mas os seus filhos, filhas, netos e netas, pela sua bondade que você plantou lá atrás. Entende? Olha o segredo que Deus está nos ensinando aqui. E aí ele diz aqui, ó, se não houvermos desfalecido, ou desanimado, ou parado, né? Quer dizer, vamos continuar plantando. Vamos continuar plantando. Você já parou para pensar? Você já visitou um lugar que as pessoas plantam, ou já viu uma reportagem? Tem gente que planta, às vezes ele toma um prejuízo. Vem uma enchente, ou chuva muito torrencial, não, clima às vezes. Mas se ele parar de plantar, ele desfalecer, ele desanimar, o que vai acontecer? Ele não vai colher mais. Porque às vezes você plantou na vida de alguém e você perdeu aquilo. A pessoa não deu valor, uma pessoa ingrata, acontece isso. Mas Deus está dizendo, continue plantando, não pare de plantar. Quem prospera, quem colhe em fartura é aquele que não desiste. E tem um segredo, inclusive, na palavra de Deus que diz que quando você semear, acho que em Provérbios está escrito lá, quando você semear, não semeie só um tipo de semente, porque você não sabe qual que vai dar. Então, um plantador, né, um agricultor, ele geralmente não planta só alface, ele planta repolho, se ele quer mexer só com hortaliça, repolho, couve, alface, mostarda. Por quê? Às vezes uma vai dar preço menor no Ceasa, no mercado lá, outros vão dar preço maior. Outra espécie vai ter mais procura. Então ele está ensinando que a semeadura não é só numa coisa só. Não é só um bem que você faz. Não, já fiz meu bem, né? Agora eu vou esperar para me colher. Não, continue plantando o bem. E ele está dizendo aqui, se nós não cansarmos de fazer o bem, no tempo certo nós vamos colher. Se nós não desanimarmos, não pararmos de fazer isso. Essa boa plantação do bem. Jesus não fez o bem a todo tempo? O nosso alvo, o nosso objetivo, ou a nossa forma principal, ou com quem nós temos que parecer, não é com o Filho principal de Deus que se chama Jesus. Jesus não fez o bem o tempo todo, a todos que o procuravam ele fazia bem. Ele não curava toda sorte de enfermidade. Ele não ia de cidade em cidade para abençoar outros. Ele não ficava numa cidade só, dando privilégio só para alguns, só para uns. Ele falava, eu preciso de outras cidades também visitar, falar do amor do Pai. E lá quando ele encontrava pessoas cegas, ele curava os cegos. Surdos, ele curava os surdos. Voltavam a ouvir. Mudos, voltavam a falar. Pessoas oprimidas por Satanás, por demônios, ele expelia. Ficavam libertas. Leprosos eram limpos. Paralíticos andavam, coxos. Gente, toda sorte de enfermidade que vinha, Jesus curava a todos. E ele continuava a sua caminhada para outra cidade, para abençoar outros, para outros estados, para abençoar outros. Rodando toda a nação, que ele recebeu a ordem do Pai, né?
de pregar em Israel, as ovelhas perdidas de Israel. Então ele está anunciando em Israel e cumprindo aquilo que estava proferido a respeito dele, profetizado a respeito dele. O Espírito do Senhor me ungiu para colocar em libertação os cativos, dar vista aos cegos, né? Colocar em liberdade os oprimidos, está escrito lá, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, ele está cumprindo, e todo o bem que ele fez, mesmo assim, traíram Jesus com um beijo, venderam ele pelo valor de um escravo, julgaram ele injustamente, zombaram dele, colocaram coroa de espinhos, chicotearam, fizeram carregar a cruz até o alto do Gólgota e lá cravaram as suas mãos, seus pés. Mas espera aí. Ah, pastor, tá vendo? Ele está recebendo o mal pelo bem que ele fez. Calma. Não encerrou aí. Ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas ele diz, está feito, Pai, está consumado. Tua vontade era essa. Eu cumpri a tua vontade. E a Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira e colocou o seu nome acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. E um dia todo joelho terá que se dobrar e toda língua confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou. O nome de Jesus é poderoso para fazer milagres hoje, tem feito milagres hoje, colocar em libertação pessoas que estavam oprimidas, que vivem oprimidas pelas drogas, por ação satânica, né, pelo crime. São pessoas que são libertas da escravidão do pecado, do domínio de Satanás, da humilhação, das trevas, para vir para a sua maravilhosa luz, trazendo libertação. Esse Jesus maravilhoso, que submeteu à vontade do Pai, porque era projeto de Deus, moê-lo por nossas transgressões, pelos nossos pecados. Então recebe aí, eu quero orar por você. Entenda isso. Olha o que Deus está dizendo para nós. Não zombe de Deus. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Deus vai fazer ele colher. Lembra, a colheita, aprendemos essa lição, que Deus tudo vê e dará paga a cada um. Fará colher o que plantou. Segundo, a colheita nunca é igual ao plantio. E terceiro, não cansemos de fazer o bem. Continue semeando, porque a seu tempo, há um tempo determinado para todas as coisas, para a colheita. Colheremos se não desfalecermos, se não desanimarmos, se continuarmos nesse caminho de fazer o bem. Amém? Olha quantas lições. Recebe aí, eu quero orar por você. Todo-Poderoso Deus, na tua presença eu apresento essa vida que está recebendo café com Deus. Dá tua graça a essa pessoa. Abençoa, meu Pai, também a Sirlene Maria da Silva, ali, lá de Florianópolis, ela e sua família. Renata Givízies também, e família. A Lindinalva Bassani e família de Imbu, São Paulo. O Almir, da Ana, a nossa Ibre lá, da saúde a ele. Pastora Rosaura Marques e família. Maria Luísa Pinho e família. Também Alcina Lúcia e o Laed, que estão aniversariando, meu Pai. Tiveram fazendo ontem 35 anos de casados. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, essa união. Dá graça a teus filhos, a Yolanda Pinho e família, sua causa também, a Camila Vilela, Reinaldo Martins, em especial a Júlia Vilela, o Jorge Luiz Rodrigues e família, Nelma Kumaru e família, a Maria Helena de Souza Ferreira e família, Eliana Guerra e família, Maria Aparecida Miguel Figueira e família. Oro também pela Vilma, presidente da União Feminina da Ciban, da saúde a tua filha, continua recuperando a saúde dela. Marilda Simões Nunes e família, DJ Ronaldo Pitbull e família, Valdelice Santa Marta 2 e família, especial sua filha Sara, a doutora Ana Beatriz também, a sua vida, meu Pai, cobre com o sangue precioso de Jesus. A Vanessa Loureiro, a causa da minha filha também. A Neia, missionária do Carmo, pelo pai dela oramos, José Leandro. E também
a Elisângela Aparecida e família. E eu me lembro aqui da Rosângela também, ó Deus amado, do Goiabal, seu filho José Gabriel Alves Tinoco. Coloco nas tuas mãos em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Senta o dedo e vamos